Meu pai me chamou de fracasso inútil. Então vendi a casa de $830 mil onde ele morava e o deixei sozinho. Eu nunca esperava ouvir essas palavras do meu próprio pai. Ela não é nada, uma fracassada que nunca deveria ter nascido. Foi isso que meu pai disse quando pensou que ninguém estava ouvindo. Por anos eu havia pago a hipoteca da nossa casa de $830 mil onde eles moravam sem pagar aluguel. Eu havia sacrificado tudo por eles. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas tomei uma decisão. Uma semana depois, vendi minha casa de luxo e me mudei para outro estado. Deixei-os sozinhos com as consequências de suas palavras. Antes de mergulhar na minha história, gostaria de saber de onde vocês estão assistindo. Deixem sua localização nos comentários abaixo e não se esqueçam de curtir e se inscrever. Confiem em mim, vocês vão querer acompanhar o que aconteceu depois que descobri a verdade sobre os verdadeiros sentimentos da minha família. É uma jornada que pode ajudar qualquer um que esteja lidando com relacionamentos familiares tóxicos. Meu nome é Audrey Foster, e aos 31 anos, eu havia construído o que a maioria das pessoas consideraria uma vida bem-sucedida. Todas as manhãs, meu despertador tocava às 5 horas, e eu me arrastava da cama para uma hora intensa de exercícios na academia caseira que havia montado no porão da minha casa de luxo nos subúrbios de Chicago. Depois de um smoothie de proteína e um banho rápido, eu saía de casa às 7h15, enfrentando o trânsito para chegar ao meu escritório no centro na Artman Financial Advisors. Meus colegas me viam como o exemplo perfeito de trabalho duro compensando. Depois de me formar com MBA na Northwestern, consegui uma posição como analista financeira e fui subindo gradualmente. 3 promoções em 5 anos me colocaram na via rápida, e minha chefe, Vitória Reis, me tomou sob sua tutela como mentora. Audrey, você tem futuro nesta empresa, ela me dizia durante nossas reuniões mensais. Sua atenção aos detalhes e dedicação aos clientes é exatamente o que valorizamos aqui. O que eles não viam era o que me esperava em casa. 3 anos atrás, eu havia comprado a casa dos meus sonhos, uma bela colonial de 4 quartos em um bairro nobre, avaliada em $830 mil. Eu havia planejado morar lá sozinha, talvez eventualmente com um parceiro. Em vez disso, 2 meses após me mudar, meus pais Raymond e Margaret Foster se mudaram comigo depois que o negócio de construção do meu pai faliu pela segunda vez. É só temporário, querida, mamãe me assegurou, só até nos reerguermos. 3 anos depois, eles ainda estavam lá, e eu ainda estava pagando por tudo, a hipoteca, contas de luz, mercado, até mesmo as contas de celular e seguro do carro deles. Eles não contribuíam financeiramente com nada, nem mesmo valores simbólicos para as despesas domésticas. Papai passava os dias se candidatando a empregos que nunca parecia conseguir, enquanto mamãe fazia trabalho voluntário na igreja e se encontrava com amigas para almoçar. Toda quarta-feira à noite, minha irmã Ritter trazia seus 3 filhos para o jantar em família. Ela se casou jovem com seu namorado do ensino médio Keith, teve seu primeiro filho aos 21 anos e abandonou a faculdade comunitária. Apesar disso, meus pais irradiavam orgulho sempre que ela entrava pela porta. Aí está nossa menina, papai dizia, abraçando-a enquanto mal reconhecia minha presença. Depois desses jantares, eu me retirava para meu escritório em casa para me atualizar no trabalho, a exaustão se instalando em meus ossos. O peso de sustentar todos estava me esmagando, mas eu havia me convencido de que era meu dever. Eu era bem-sucedida, afinal. Era isso que boas filhas faziam. Minha melhor amiga Zoe Curtis nunca entendeu. Audrey, eles estão se aproveitando de você, ela dizia durante nossos raros almoços. Eles são adultos, deveriam estar se sustentando, não vivendo às custas da filha. Eles são meus pais, eu respondia. A defesa familiar automática naquele momento. Papai ainda está procurando trabalho, e mamãe nunca teve uma carreira. O que eu deveria fazer? Jogá-los na rua? Zoe apenas balançava a cabeça, sabendo que não adiantava discutir. Ela me conhecia desde a faculdade, me viu alcançar cada objetivo que estabeleci para mim mesma, apenas para entregar as recompensas para minha família. Naquela manhã de quarta-feira eu tinha uma apresentação importante para um potencial novo cliente, um fundo de aposentadoria no valor de milhões. Vitória havia me confiado a liderança. Um sinal de que estava me preparando para o próximo nível. Consiga esta conta e estaremos conversando sobre aquela posição de analista sênior, ela havia prometido. Enquanto ajeitava meu blazer e verificava minha aparência uma última vez antes de sair, vi meu pai na cozinha, tomando café e mexendo no telefone. Grande dia hoje, pai, eu disse, tentando injetar algum entusiasmo na minha voz. Me desejem sorte. Ele mal olhou para cima. Claro, querida, boa sorte. Dirigi para o trabalho, reprimindo a familiar pontada de decepção. Hoje era sobre minha carreira, sobre provar para a Vitória e para mim mesma que eu merecia aquela promoção. Hoje era sobre meu futuro. Mal sabia eu como drasticamente esse futuro estava prestes a mudar. A apresentação foi melhor do que eu poderia ter esperado. Os clientes estavam engajados, fazendo perguntas perspicazes e no final, eles estavam concordando com minhas recomendações. Vitória me olhou através da sala de conferências e me deu um discreto sinal de positivo.
Quando terminamos, o CEO do fundo de aposentadoria apertou minha mão firmemente. Senhorita Foster, você claramente fez sua lição de casa. Entraremos em contato muito em breve. Depois que eles saíram, Vitória me puxou de lado. Foi um trabalho excelente, Audrey. Acho que conseguimos eles. Tire o resto do dia de folga. Você mereceu. A excitação borbulhava em meu peito enquanto eu guardava meus materiais. Mal podia esperar para compartilhar a notícia com alguém, e apesar de tudo, meus pais eram as primeiras pessoas em quem pensei. Talvez desta vez papai ficasse realmente orgulhoso. Verifiquei meu relógio. 14h30. Eles não estariam me esperando por horas. O que significava que eu poderia surpreendê-los com a boa notícia e talvez até sugerir celebrar jantando fora. Quando cheguei em nossa garagem, notei que ambos os carros deles estavam lá, em comum para uma tarde de quarta-feira. Mamãe geralmente tinha seu clube do livro. Entrei silenciosamente pela porta lateral que levava diretamente à cozinha, planejando anunciar minha chegada antecipada e meu sucesso. Mas então ouvi a voz do meu pai vindo do quarto dele, que ele havia convertido em uma espécie de escritório. Ele estava em uma videochamada, sua voz ecoando claramente pelo corredor. Sim, Stan, ainda estamos morando com ela. Que escolha temos? O mercado imobiliário está ridículo hoje em dia. Reconheci a voz do outro lado como Stanley Bennett, amigo do meu pai dos tempos da construção. Eu estava prestes a gritar quando algo no tom do meu pai me fez parar. Espera aí. Deixe-me encerrar esta chamada direito. Audrey está sempre me enchendo o saco sobre só apertar o botão vermelho. Ouvi um clique, seguido pela voz do meu pai novamente. Pronto. Agora podemos falar livremente. Exceto que ele não havia encerrado a chamada. Eu ainda podia ouvir Stanley perguntando se ele ainda estava lá. Meu pai havia apenas minimizado a janela, pensando que havia desconectado. Ela não é nada, Stan. Uma fracassada que nunca deveria ter nascido. As palavras me atingiram como um golpe físico. Congelei no corredor, incapaz de seguir em frente ou recuar. Claro, ela ganha bem dinheiro, meu pai continuou, sua voz pingando desdém. Mas que tipo de vida é essa? 31 anos e ainda solteira, casada com o trabalho. É patético. E ela age de forma superior conosco, como se devêssemos ser gratos por ela estar nos deixando morar aqui. Pelo menos você tem um teto sobre a cabeça, Stanley respondeu, sua voz estridente através dos alto-falantes. Sim, mas a que custo? Minha dignidade? Você sabe como é embaraçoso quando as pessoas perguntam o que eu faço e tenho que admitir que minha filha me sustenta? É humilhante. E a Heather? Ela está bem? A voz do meu pai imediatamente se suavizou, orgulho evidente em cada palavra. Agora aí está minha verdadeira conquista. 3 lindos netinhos. Um casamento sólido. Claro, ela não foi para uma faculdade chique como Audrey, mas ela tem o que importa. Uma família. Amor, o negócio do Keith está indo bem. Eles estão falando sobre comprar uma casa maior em breve. Ouvi a porta do quarto se abrir e a voz da minha mãe se juntar à conversa. Com quem você está falando, rei? Só com o Stan. Estávamos discutindo sobre as meninas. Ah, a voz da minha mãe ficou mais baixa quando ela se aproximou do computador. Você contou para ele sobre a promoção da Audrey? Aquela sobre a qual ela não para de falar. O que há para contar? Mais um degrau na escada corporativa. Grande coisa. Eu sei, minha mãe suspirou. Às vezes me pergunto onde erramos com ela. Tão fria, tão focada em dinheiro e status. Nada como nossa Heather. Exatamente. A única coisa boa sobre morar aqui é que estamos economizando uma fortuna. Mais 1 ou 2 anos e poderemos dar entrada numa casa perto da Heather e das crianças. Esse é o sonho. Minha mãe concordou. Estou cansada de pisar em ovos ao redor da Audrey, fingindo estar interessada nas histórias do trabalho dela. Lembra do Natal passado quando ela nos deu aqueles relógios caros? Meu pai riu. Como se precisássemos de um lembrete de quanto dinheiro ela tem. Tão sem classe. Meu estômago revirou. Aqueles relógios me custaram $3.000. Passei semanas pesquisando o estilo perfeito para cada um deles, querendo dar algo especial que durasse. Bem, vamos continuar representando por enquanto, minha mãe disse. Ela precisa mais de nós do que nós dela, mesmo que ela não perceba. Sem nós, quem ela tem? Sem marido, sem filhos, só aquela amiga horrível Zoe que fica colocando ideias na cabeça dela. Verdade. Lembra quando Zoe a convenceu a fazer aquela viagem para Cabo em vez de nos ajudar com a reforma do banheiro? Egoístas as duas. Eu havia cancelado aquela viagem no último minuto depois que meu pai reclamou sobre precisar de ajuda com os projetos da casa. Perdi o depósito e usei meus dias de férias para pintar e colocar azulejos. A conversa continuou, mas eu não conseguia ouvir mais. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Náusea me varreu em ondas. Recuei silenciosamente, grata por estar usando sapatilhas em vez dos meus saltos habituais. De alguma forma, consegui voltar ao meu carro sem ser detectada. Sentada atrás do volante, minhas mãos tremiam tanto que não conseguia inserir a chave. Fragmentos da conversa deles ecoavam em minha mente. Uma fracassada. Nunca deveria ter nascido.
Minha verdadeira conquista. Economizando uma fortuna. A garota que eles desejavam que nunca tivesse existido estava financiando sua aposentadoria confortável. Não me lembro de dirigir até o apartamento da Zoe. Devo ter operado no piloto automático. A memória muscular me guiando através de ruas familiares enquanto minha mente repassava 31 anos de memórias sob uma nova luz severa. Às vezes que minhas conquistas acadêmicas foram reconhecidas com acenos distraídos enquanto o C+ da Ritter em arte era exibido orgulhosamente na geladeira. A festa de formatura da faculdade que eles saíram cedo porque o filho da Ritter estava resfriado. Os incontáveis empréstimos que nunca foram pagos de volta. Quando cheguei ao prédio da Zoe, meu choque havia se endurecido em algo mais. Algo frio, claro e certo. Pela primeira vez na vida, eu vi a minha família exatamente como eles eram, não como eu desesperadamente queria que fossem. Eles disseram o quê? A voz da Zoe ecoou pelo apartamento dela enquanto eu recontava o que havia escutado. Seu comportamento normalmente calmo havia dado lugar à raiva em meu nome, suas mãos gesticulando selvagemente enquanto ela caminhava de um lado para o outro. Você precisa confrontá-los agora mesmo, ela insistiu, alcançando seu telefone. Eu mesmo te levo de volta lá. Balancei a cabeça, me encolhendo mais no canto do sofá dela. Não posso voltar lá esta noite. Não posso olhar para eles sabendo o que eles realmente pensam de mim. Zoe se sentou ao meu lado, pegando minhas mãos trêmulas nas dela. Então fique aqui pelo tempo que precisar. O choque estava passando, dando espaço para a memória surgirem, momentos que eu havia descartado ou racionalizado agora retornando com clareza dolorosa. Como a vez que usei todo o meu primeiro bônus anual, $15.000, para quitar as dívidas restantes do negócio falido do meu pai. Ele aceitou o cheque com um casual obrigado pequena. Antes de imediatamente ligar para Ritter para discutir as candidaturas de escola particular do filho mais velho dela. Ou as férias europeias que planejei por anos, adiadas 3 vezes para cobrir emergências familiares. A primeira para a cirurgia no joelho do papai, que de alguma forma não o impediu de jogar golfe 2 semanas depois. A segunda para o acidente de carro da mamãe menor, mas exigindo um veículo substituto que eles não podiam pagar. A terceira para as contas médicas inesperadas da Ritter, quando o seguro não cobriu o tratamento da filha mais nova dela. Quando finalmente me mudei para minha casa. A joia da coroa das minhas conquistas, eles apareceram 3 semanas depois com malas e histórias tristes sobre o proprietário vendendo a propriedade alugada deles. Eu lhes dei o quarto principal com banheiro privativo, mudando minhas coisas para o quarto de hóspedes menor para acomodá-los. Minha privacidade, meu espaço, meu santuário, entregue sem luta porque é isso que filhas fazem. Eu o defendi tantas vezes, sussurrei, lembrando conversas com colegas que questionaram a capacidade empresarial do meu pai depois de conhecê-lo em eventos da empresa. As pessoas perguntavam por que ele continua falhando e eu inventava desculpas. Economia ruim, parceiros desonestos, má sorte. Porque você é leal, Zoe disse firmemente. Isso não é um defeito de caráter, Audrey. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Danielle Parker, minha assistente no trabalho. Ótimo trabalho hoje. Vitória está encantada. Você foi para casa doente? Me avise se precisar de alguma coisa. Eu havia completamente esquecido do sucesso da apresentação, a razão pela qual fui para casa mais cedo. Parecia trivial agora, ofuscado pela revelação que havia virado meu mundo de cabeça para baixo. Toda minha identidade foi construída em torno de ser a boa filha, eu disse, a percepção se assentando pesadamente em meus ombros. A responsável, a bem-sucedida. Mas eles nunca quiseram isso. Eles queriam que eu fosse a Ritter. Zoe bufou. Ritter que mal consegue manter um emprego e depende do negócio da família do marido para sobreviver? Essa Ritter? Eles não veem dessa forma. Eles veem os filhos dela, o casamento dela, a vida normal que eu nunca tive porque estava ocupada demais trabalhando para sustentar todos. À medida que a noite caía, me vi navegando pelas leis de propriedade no meu telefone, pesquisando direitos do proprietário. A casa estava unicamente em meu nome. Eles não tinham direito legal a ela, nenhum direito de ficar se eu pedisse para eles saírem. Os pensamentos enviaram uma mistura estranha de culpa e libertação correndo através de mim. Na manhã seguinte, Zoe usou suas conexões para conseguir uma sessão de emergência com sua terapeuta, a doutora Amélia Richardson. O que você está descrevendo é uma traição profunda, Dr. Richardson disse depois que recontei os eventos do dia anterior. É normal sentir-se desorientada, com raiva até enlutada. Você está lamentando os pais que pensou que tinha. Fico me perguntando se deveria apenas confrontá-los, gritar com eles, fazê-los entender o quanto me machucaram, admiti. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Isso te daria o que você precisa? Considerei a pergunta. Não, finalmente disse. Eles negariam ou minimizariam ou jogariam a culpa em mim de alguma forma. Eles sempre fazem. Então o que te daria o que você precisa? A resposta veio com clareza surpreendente: liberdade. Preciso estar livre deles, da obrigação, da culpa, do esforço constante por aprovação que nunca vou receber. E como você poderia alcançar essa liberdade? Não respondi imediatamente.
Em vez disso, me vi calculando mentalmente números, minhas economias, o valor da casa, o custo de recomeçar em algum lugar novo. Em algum lugar sem o peso das expectativas familiares me esmagando diariamente. Quando saí do consultório da Dr. Richardson, um plano estava se formando. Não um confronto, mas uma estratégia de saída. Eu não daria a eles a satisfação da minha raiva ou das minhas lágrimas. Eu simplesmente me removeria da equação das vidas deles de forma tão limpa e completa quanto possível. Naquela noite, ficando na casa da Zoe novamente, criei uma planilha detalhada. Passos a tomar, ligações a fazer, pesquisas a completar. Ao amanhecer, eu tinha um plano de saída abrangente mapeado. Um cronograma para me extrair da vida que havia construído em torno de pessoas que nunca realmente me quiseram nas suas. Quando finalmente peguei no sono, senti algo que não havia experimentado em anos, a leveza de uma decisão tomada, um caminho à frente claro. Por uma vez eu me colocaria em primeiro lugar, e não me desculparia por isso. Pela primeira vez em toda a minha carreira, liguei para me declarar doente na manhã seguinte. Vitória foi compreensiva. Você acumulou boa vontade suficiente para tirar um mês de folga se precisasse, mas preocupação coloriu sua voz. Assegurei-lhe que era apenas uma gripe de 24 horas, nada sério. A mentira teve um gosto estranho na minha língua. Eu sempre fui patologicamente honesta. Especialmente no trabalho. Mas agora a decepção veio facilmente. Talvez eu tivesse aprendido com os melhores. Minha primeira ligação foi para Trevor Michaels, meu consultor financeiro. Nos encontrávamos mensalmente há anos enquanto construía meu portfólio de investimentos. Mas nunca havia ouvido a urgência em sua voz que ouvi quando expliquei que precisava de uma reunião de emergência. Posso te ver às 11, ele disse. Está tudo bem, Audrey. Vai estar, respondi, surpresa com minha própria certeza. O escritório do Trevor ficava no 30º andar de um arranha-céu do centro, todo vidro e cromo com vistas do lago Michigan. Enquanto expliquei minha situação sanitizada sem os detalhes emocionais, sua expressão permaneceu profissionalmente neutra. Então você quer liquidar alguns investimentos para comprar uma nova propriedade em outro estado, enquanto simultaneamente vende sua casa atual, ele esclareceu. Sim. Preciso saber quanto posso acessar rapidamente sem penalidades e quais serão as implicações fiscais. Ele digitou rapidamente puxando minhas contas. Você está em uma posição forte. O mercado está favorável para vendedores agora, especialmente no seu bairro. Que localizações você está considerando para a relocação? Denver, eu disse, a decisão tomada em algum lugar entre o apartamento da Zoe e seu escritório. Sempre amei as montanhas. Quando saí do escritório do Trevor, tinha uma imagem clara da minha situação financeira e uma indicação para uma corretora imobiliária especializada em vendas rápidas para clientes profissionais. Natalie Wells me ligou antes que eu chegasse ao meu carro. Entendo que você está procurando uma venda discreta e expedita, ela disse, sem preâmbulo necessário. Posso estar na sua propriedade esta tarde para avaliar. Hoje não respondi rapidamente. Meus pais estão em casa. Amanhã de manhã seria melhor. Eles têm um café da manhã com amigos nas sextas-feiras. Pais morando com você? Ela perguntou, seu tom mudando ligeiramente. Eles são coproprietários? Não, a propriedade está unicamente em meu nome. Bom, isso simplifica as coisas consideravelmente. Minha próxima ligação foi para uma corretora em Denver recomendada pela Natalie. Melissa Johnson era especializada em profissionais em relocação e entendeu minha necessidade de descrição e velocidade. Posso começar a te enviar tours virtuais hoje, ela me assegurou. Baseado no seu orçamento e preferências, já tenho várias propriedades em mente. O advogado veio a seguir, Patrícia Alvarez, uma indicação de uma colega que havia passado por um divórcio complicado. Ela confirmou que eu já suspeitava. Como única proprietária, você tem todo o direito de vender sua propriedade independentemente de quem esteja morando lá. Você precisará seguir procedimentos adequados de despejo se eles se recusarem a sair voluntariamente, ela alertou. Mas dadas as circunstâncias, duvido que chegue a isso. No meio da tarde, a estrutura da minha nova vida estava tomando forma. Dirigi de volta para minha casa, cronometrando minha chegada para quando sabia que minha mãe estaria em seu compromisso semanal no cabeleireiro. Meu pai provavelmente estava no porão onde havia montado uma oficina improvisada para projetos que nunca completava. Entrei furtivamente no meu quarto e comecei metodicamente classificando meus pertences pessoais. Documentos importantes foram para uma pasta segura, certidão de nascimento, passaporte, apólices de seguro, escrituras de propriedade. Joias e pequenos objetos de valor foram os próximos, empacotados em uma mala de mão que eu poderia facilmente transportar para a casa da Zoe. No fundo do meu armário, encontrei uma caixa de lembranças da infância que havia guardado através de múltiplas mudanças. Diários com pequenas fechaduras, prêmios escolares, fotografias. Abri um diário de quando tinha 12 anos, a caligrafia grande e curvada. Papai esqueceu da minha feira de ciências hoje. Mamãe disse que ele estava muito ocupado com o trabalho, mas eu o vi assistindo TV quando cheguei em casa. Ritter ganhou uma bicicleta nova por tirar notas AB em matemática.
Eu tirei todas de novo, mas ninguém notou. Página após página documentavam pequenas traições, momentos de favoritismo tão normais para meu eu infantil que eu os havia registrado de forma factual, sem reclamação. Em outra caixa encontrei presentes feitos à mão que havia criado para meus pais ao longo dos anos. Um porta-lápis de argila para a mesa do papai, pintado com detalhes cuidadosos. Um colar de miçangas para a mamãe que levou semanas para fazer. Ambos os itens estavam empoeirados e não usados, guardados em vez de exibidos ou usados. Estava cuidadosamente recolocando essas caixas quando meu telefone tocou. Era Ritter. Ei, mana, você está bem? Mamãe disse que você não veio para casa ontem à noite. Hesitei, incerta sobre quanto revelar. Ritter e eu nunca fomos próximas. A diferença de idade e o favoritismo óbvio dos nossos pais criaram um abismo entre nós. Mas ela não era cruel, apenas ensimismada da forma que as pessoas podem ser quando sempre foram o centro das atenções. Estou ficando na casa da Zoe por alguns dias, disse finalmente. Preciso de um espaço. Espaço de quê? Aconteceu alguma coisa? Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. Eu não estava pronta para contar tudo, mas precisava avaliar sua reação para ver se ela havia sido parte das conversas deles sobre mim. O café estava movimentado, fornecendo tanto ruído ambiente para a privacidade quanto testemunhas suficientes para prevenir uma cena. Ritter chegou parecendo assediada, seu cabelo louro, tão parecido com o da nossa mãe, puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Ela sempre foi a bonita, a charmosa, enquanto eu era a inteligente, uma distinção que parecia mais um prêmio de consolação do que um elogio. O que está acontecendo? Ela perguntou assim que se sentou. Mamãe está surtando. Ela acha que você está tendo algum tipo de colapso. Estou vendendo a casa, disse brutalmente, observando seu rosto cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram. O quê? Por quê? Você ama aquela casa. Estou me mudando para Denver. Já comecei o processo. Denver? Mas e a mamãe e o papai? Para onde eles vão? Lá estava. Seu primeiro pensamento foi para nossos pais, não para mim. Mas havia confusão genuína em sua expressão, não cálculo. Eles vão se virar, eu disse, minha voz firme. Eles são adultos. Mas eles não podem pagar um lugar próprio agora. Papai ainda está procurando trabalho, e mamãe nunca teve um emprego de verdade. Estou ciente, respondi, incapaz de manter a rispidez da minha voz. Eu os tenho sustentado completamente por 3 anos, pagando a hipoteca, contas de luz, mercado, tudo. Você sabia disso? Ela teve a graça de parecer desconfortável. Eu sabia que você estava os ajudando. Ajudar implica que eles contribuem com algo. Eles não contribuem. Ritter mexeu nervosamente com sua xícara de café. Olha, eu ajudaria se pudesse, mas com 3 filhos e o negócio do Keith apenas se estabelecendo. Não estou pedindo para você ajudar, interrompi. Estou te contando o que está acontecendo. Estou vendendo minha casa e me mudando. Por causa da mamãe e do papai? Eles fizeram alguma coisa? Por um momento considerei contar tudo. A conversa ouvida por acaso, os anos de desprezo e desrespeito. Mas olhando para seu rosto preocupado, percebi que ela realmente não sabia. Ela havia sido protegida do lado mais sombrio dos nossos pais, acolchoada pelo amor e aprovação incondicional deles. Preciso de uma mudança, disse em vez disso. A casa vai vender rapidamente. Eles vão precisar encontrar seu próprio lugar. Eles poderiam ficar conosco temporariamente, ela ofereceu, embora sem entusiasmo. O quarto de hóspedes é pequeno, mas... Isso é entre você e eles, eu me levantei, sinalizando o fim da nossa conversa. Só queria que você soubesse diretamente de mim. Enquanto me afastava, ela gritou atrás de mim. Audrey, espera. Você está bem? De verdade? Me virei, surpresa com a preocupação genuína em sua voz. Por um breve momento, vi além da persona da filha adorada para a irmã que uma vez, há muito tempo, me defendeu contra as críticas do nosso pai quando quebrei sua caneca de café favorita. Vou estar, respondi honestamente. Naquela tarde, tive uma entrevista por vídeo com a Westbrook Financial em Denver, aproveitando conexões de uma conferência que participei no ano passado. O gerente de contratação Benjamin Clark se lembrou bem de mim. Teríamos sorte de ter alguém com sua expertise, Audrey. A posição de líder de equipe acabou de abrir no mês passado. Timing perfeito mesmo. Como se o universo finalmente estivesse se alinhando para me ajudar a me libertar. Minha ligação final do dia foi para a Vitória. Eu devia a ela a cortesia da transparência. Pelo menos profissionalmente. Denver, ela repetiu depois que expliquei minha situação. Isso é inesperado. Temos um escritório satélite lá, você sabe. Não tão prestigioso quanto Chicago, mas crescendo. Você consideraria uma transferência em vez de demissão? A oferta me pegou de surpresa. Você me ajudaria a transferir? Audrey, você é uma das nossas melhores performes. Prefiro te manter na família Artman, mesmo que seja à distância. Pense sobre isso. Me avise até segunda-feira. Quando terminei a ligação, percebi que havia realizado mais em um dia para minha própria felicidade do que em anos se esforçando para agradar meus pais.
A ironia não passou despercebida. Foi preciso descobrir seus verdadeiros sentimentos para finalmente priorizar os meus. Naquela noite voltei para casa para o jantar, observando meus pais com novos olhos enquanto discutiam seu dia, reclamavam dos vizinhos. Faziam perguntas perfunctórias sobre minha doença. Respondi educadamente, passei as batatas e me desculpei cedo, alegando fadiga. No meu quarto, continuei os preparativos, transferindo documentos para armazenamento em nuvem seguro, pesquisando empresas de mudança, criando novas contas bancárias que meus pais não pudessem acessar. A cada passo, a névoa de obrigação e culpa que havia turvado meu julgamento por tanto tempo começou a se dissipar. Em seu lugar estava algo desconhecido, mas bem-vindo, determinação não complicada pela necessidade de aprovação. Uma semana depois, minha casa estava oficialmente no mercado. Nathalie havia trabalhado milagres, organizando decoração profissional e fotografia enquanto meus pais estavam fora. O anúncio foi ao ar na quinta noite, descrito como casa familiar de luxo em bairro prestigioso, com preço para venda rápida. Faremos uma casa aberta neste domingo, Nathalie me informou. Baseado em propriedades comparáveis e condições atuais do mercado, espero múltiplas ofertas até segunda de manhã. Acenei, rolando pelas fotos do anúncio no meu laptop. A casa parecia linda, espaçosa e luminosa, desprovida da tensão que a havia preenchido nos últimos meses. Vou garantir que meus pais estejam fora durante a casa aberta. Sobre isso, Nathalie hesitou. Você já contou para eles? Eles vão descobrir em breve. O em breve chegou naquela mesma noite. Cheguei em casa do trabalho para encontrar meu pai parado na garagem, braços cruzados, rosto tempestuoso. Ao lado dele, minha mãe torcia as mãos, sua expressão oscilando entre magoada e raivosa. Que diabos é isso? Papai exigiu, apontando para a placa de vende-se que Nathalie havia instalado naquela tarde. Passei por ele, destrancando a porta da frente com mãos firmes. É exatamente o que parece. Estou vendendo a casa. Eles me seguiram para dentro, a voz da minha mãe subindo para um tom que reconheci do manejo de birras da infância. Você não pode simplesmente vender nossa casa sem discutir conosco primeiro. Coloquei minha pasta cuidadosamente na mesa do hall de entrada. Não é nossa casa. É minha casa. Meu nome está na escritura, na hipoteca e em todas as contas de serviços públicos. Fiz todos os pagamentos por 3 anos. Então isso te dá o direito de jogar seus próprios pais na rua? O rosto do meu pai estava tomando o tom perigoso de vermelho que me intimidava desde a infância. Mas eu não era mais criança. Estou vendendo uma propriedade que possuo. O que vocês fazem depois é com vocês. Minha mãe se colocou entre nós, lágrimas já se formando. Audrey, querida, o que deu em você? É sobre o trabalho? Você está sob muito estresse? Esta não é uma decisão impulsiva, respondi, minha voz nivelada. A casa foi profissionalmente decorada e fotografada. O anúncio foi ao ar ontem à noite. Há uma casa aberta marcada para domingo. Domingo? Este domingo? Meu pai gaguejou. Onde supostamente devemos ir? Fiz reservas para brunch no Drake. Por minha conta. Devemos sair das 11 horas às 15 horas. As lágrimas da minha mãe secaram instantaneamente. Você espera que saiamos para um brunch enquanto estranhos passam pela nossa casa? Minha casa, corrigi novamente. E sim, é exatamente isso que espero. Meu pai puxou seu trunfo. Vou ligar para Ritter. Ela vai colocar algum juízo na sua cabeça. Dei de ombros, o gesto tão estranho para minha linguagem corporal habitualmente acomodatícia que ambos ficaram olhando. Ligue para quem quiser. 1 hora depois, estávamos sentados na nossa sala de estar numa paródia distorcida de reunião familiar. Ritter havia chegado com as crianças a reboque, seu marido Keith atrás, parecendo desconfortável. As crianças haviam sido despachadas para o quintal, deixando os adultos para o que meu pai ominiosamente chamou de resolver essa bagunça. Audrey Ritter começou, claramente designada como mediadora. Entendo que você está passando por algo agora, mas vender a casa parece extremo. Não é extremo. É uma decisão prática. Estou me mudando para Denver por uma nova oportunidade de trabalho. Keith, que sempre havia sido periférico nas dinâmicas familiares, falou inesperadamente. Denver é um ótimo mercado agora. Setor de tecnologia crescendo, estilo de vida ao ar livre, movimento profissional inteligente. Meu pai lhe deu um olhar que poderia ter derretido o aço. Não está ajudando, Keith. Só estou dizendo, em termos de carreira faz sentido. Minha mãe ignorou essa tangente. Mas por que tão de repente? Por que não nos dar tempo para encontrar um lugar, nos organizarmos? O fechamento será em 30 dias. Isso é padrão. Vocês têm 1 mês para fazer arranjos. 1 mês. Meu pai explodiu. Para encontrar um apartamento e empacotar tudo neste mercado de aluguel. É impossível. Consegui organizar a venda de uma casa e relocação para outro estado em 1 semana, apontei. Tenho certeza de que entre vocês dois, encontrar um apartamento local em 1 mês é factível. Ritter olhou entre nós, claramente lutando com lealdades divididas. Mãe, pai, Audrey tem o direito de vender sua própria casa. Talvez devêssemos focar em ajudá-los a encontrar um novo lugar.
A expressão traída do meu pai teria sido cômica se não fosse tão previsível. Você está do lado dela? Não estou tomando lados. Estou sendo prática. Se a casa está à venda, vocês precisam de algum lugar para morar. A conversa se deteriorou a partir daí, com meus pais passando por raiva, chantagem emocional e finalmente barganha. Só nos deem 3 meses, minha mãe implorou. Até depois dos feriados. O mercado está quente agora, respondi. Esperar seria financeiramente irresponsável. Meu pai bufou. Desde quando você se importa mais com dinheiro do que com família? A ironia de sua declaração pairou no ar entre nós. Se ele soubesse como suas próprias palavras sobre mim haviam posto tudo isso em movimento. Mas mantive minha língua, recusando-me a revelar o conhecimento que alimentava minha determinação. No domingo, a tensão na casa era insuportável. Meus pais haviam mudado para silêncio frio, uma tática que empregavam durante minha infância quando eu os decepcionava. Dirigimos para o brunch em completo silêncio, a atmosfera no carro espessa com recriminações não ditas. No Drake recebi uma mensagem da Nathalie. Movimento enorme. Pelo menos 40 grupos até agora. Vários muito interessados. Segunda de manhã trouxe notícias que excederam até as projeções otimistas da Nathalie. Temos 7 ofertas, ela anunciou quando liguei do trabalho. A mais alta é $875 mil, todo em dinheiro, fechamento em 21 dias, contingências mínimas. Aceite, disse sem hesitação. Tem certeza? Podemos contra-oferecer, talvez empurrar para $885 mil. A velocidade é mais importante para mim do que espremer mais $10 mil. Quando voltei para casa naquela noite, tinha um acordo de compra assinado e uma data de fechamento, 17 de junho, exatamente 3 semanas. Os compradores haviam dispensado a contingência de inspeção baseada na idade e condição da casa, exigindo apenas uma avaliação padrão para seu credor. Enquanto isso, Melissa em Denver havia encontrado um apartamento perfeito para mim, 2 quartos com vista para as montanhas em um prédio seguro no centro. A uma caminhada do meu novo escritório. Posso segurá-lo com um depósito, ela disse. Estará disponível no dia 20 de junho, se esse timing funcionar para você. 3 dias após o fechamento. Tempo suficiente para dirigir de Chicago a Denver com quaisquer posses que decidisse manter. A próxima fase foi classificar e empacotar. Contratei uma organizadora profissional, Laura Bennett, especializada em redução de tamanho. Pense nisso como curar sua vida, ela sugeriu enquanto ficávamos no meu quarto, observando os bens acumulados da minha vida adulta. Mantenha apenas o que serve ao seu novo capítulo. Juntas criamos 3 categorias: manter, vender, doar e descartar. Meu guarda-roupa foi editado impiedosamente, o traje formal de negócios de Chicago cedendo lugar à cultura mais casual de tecnologia de Denver. Móveis que não caberiam no meu novo apartamento foram consignados a lojas de revenda de alto padrão. Livros foram empacotados para doação à biblioteca local, exceto por uma coleção cuidadosamente selecionada que não conseguia me separar. Minha colega Daniele se ofereceu para ajudar um fim de semana, chegando com café e uma atitude eficiente que combinava com a minha. Vitória está em negação, ela confidenciou enquanto embrulhávamos fotografias emolduradas em plástico bolha. Ela fica dizendo para todo mundo que você vai mudar de ideia antes da papelada de transferência passar. Nem pensar, respondi, empacotando cuidadosamente uma foto da minha formatura da faculdade, a única onde ambos meus pais pareciam genuinamente orgulhosos de mim. Aquilo havia sido real ou apenas para a câmera? Enquanto trabalhávamos, memórias surgiram do meu ex-namorado Connor, que nunca entendeu minha dinâmica familiar. Você larga tudo sempre que eles ligam, ele reclamava durante nossa última briga. É como se você fosse a mãe deles, não o contrário. Terminei as coisas logo depois, convencida de que ele estava sendo egoísta por não entender minhas obrigações familiares. Agora me perguntava se ele havia visto o que eu estava cega para ver. Na segunda semana, a casa estava meio empacotada, minha vida classificada em caixas organizadas e etiquetadas. A oferta de emprego em Denver havia sido formalizada, com um generoso pacote de relocação e salário inicial que excedia minha posição em Chicago. Vitória havia relutantemente processado meu pedido de transferência, extraindo uma promessa de que treinaria minha substituta antes de partir. Os esforços dos meus pais para encontrar seu próprio lugar haviam sido, na melhor das hipóteses, meio desanimados. Meu pai fazia questão de circular anúncios de apartamentos no jornal, mas reclamava que tudo era muito caro ou muito pequeno. Minha mãe mencionava se mudar temporariamente com Ritter com frequência crescente, apesar da relutância óbvia de Ritter durante nossas ligações familiares. 3 dias antes do fechamento, voltei para casa para encontrá-los me esperando na sala de estar, Ritter ao lado deles parecendo desconfortável. O arranjo formal dos móveis deles no sofá, uma cadeira posicionada oposta, deixou claro que isso era uma intervenção. Precisamos conversar, meu pai começou, usando o tom autoritário que uma vez me fazia correr para agradá-lo. Isso já foi longe demais. Longe demais, repeti, colocando minha bolsa mas permanecendo de pé. Os carregadores vêm amanhã. O fechamento é em 3 dias. Isso não é uma negociação.
Audrey, por favor, sente-se, minha mãe disse, batendo na cadeira que haviam posicionado como réus perante um juiz. Estamos preocupados com você. Heather acenou, embora sua expressão estivesse conflituosa. Só queremos entender o que está acontecendo. Isso não é como você. Sentei, cruzando as pernas e dobrando as mãos no colo, a profissional ponderada mesmo no meio do drama familiar. O que exatamente é como eu? Tomar uma decisão de carreira? Mudar para uma nova cidade? Milhões de pessoas fazem essas coisas todos os dias. Abandonar sua família sem aviso, meu pai esclareceu, sua mandíbula tensa. Jogar seus pais para fora de casa. Não é abandono, é relocação. E não é a casa deles, é minha. Heather fez uma careta ao meu tom, mas continuei. Dei 3 semanas de aviso, o que é mais que justo. Justo? A voz da minha mãe subiu, lágrimas já se juntando. Ela sempre conseguiu chorar sob comando, uma habilidade que invejei e resenti. Depois de tudo que fizemos por você, a pergunta pairou no ar, tão absurda que quase ri. Tudo que fizeram por mim? O que exatamente eles achavam que isso envolvia? Mãe, Heather interrompeu gentilmente, talvez devêssemos focar em soluções. Audrey tomou sua decisão sobre a casa. Meu pai não estava pronto para ceder. Nenhuma filha que respeitasse seus pais faria isso. É egoísta e ingrato. Esperava melhor de você, Audrey. Você sempre foi uma decepção, mas isso leva a um novo nível. Lá estava. Uma decepção. A mesma palavra que ele havia usado com Stanley, sem saber que eu podia ouvir. As últimas correntes da minha contenção se romperam. Uma decepção? Repeti, minha voz mortalmente calma. Como quando você disse ao Stanley que eu não sou nada, uma fracassada que nunca deveria ter nascido. A cor sumiu do rosto do meu pai. Ao lado dele, minha mãe ficou completamente imóvel. Isso mesmo, continuei. Meus olhos fixos nos dele. 3 semanas atrás, você esqueceu de desligar sua chamada adequadamente. Ouvi tudo. Cada palavra sobre como patética eu sou, como você fica embaraçado de morar comigo, como Heather é sua verdadeira conquista. Enquanto eu sou apenas o caixa eletrônico financiando sua aposentadoria confortável. O suspiro de Heather foi audível. Pai? Do que ela está falando? Meu pai se recuperou rapidamente, sua expressão mudando para indignação defensiva. Você estava bisbilhotando uma conversa privada? Cheguei em casa cedo para compartilhar boas notícias sobre uma apresentação de cliente. Você estava transmitindo sua conversa por toda a casa porque não consegue operar software de videochamada adequadamente. Você claramente entendeu errado. Minha mãe interrompeu, estendendo a mão para mim. Afastei-me antes que ela pudesse me tocar. Qualquer coisa que você acha que ouviu. Ouvi você também, mãe. Juntando-se sobre como fria eu sou, como focada em dinheiro e status. Como você está cansada de pisar em ovos ao meu redor e fingir estar interessada nas minhas histórias de trabalho. Como os relógios caros de Natal que comprei para vocês eram sem classe. Como vocês dois estão apenas representando até poderem pagar para se mudar perto da Heather. A boca da minha mãe se abriu e fechou, nenhuma palavra emergindo. Ao lado dela, meu pai mudou de tática. Todo mundo desabafa às vezes, Audrey. Você está tirando as coisas de contexto. Claro que apreciamos tudo que você faz por nós. Apreciam? Peguei uma pasta que havia preparado para este momento, embora não tivesse certeza se chegaria. Deixem-me mostrar como é. Tudo ponto. Abri a pasta e removi uma planilha, deslizando-a pela mesa de centro em direção a eles. Esta é uma contabilidade completa do que gastei apoiando vocês dois nos últimos 3 anos. Pagamentos de hipoteca, $104.400. Serviços públicos, $14.236. Mercado e despesas domésticas, $28.500. Seguro de carro, contas de celular, despesas médicas não cobertas pelo Medicare, $22.375. Reparos e melhorias da casa, $31.900. Virei para uma segunda página. Mais os empréstimos que nunca foram pagos de volta. Caminhonete nova do papai depois da falência, $42.000. Trabalho dentário cosmético da mamãe, $8.400. As férias na Flórida no inverno passado, $6.700. Taxas de inscrição da escola particular dos filhos da Heather que vocês insistiram em cobrir, $3.600. A cabeça de Heather disparou para cima. O quê? Eles me disseram que você se ofereceu para pagar isso. Ofereci, depois que eles me pressionaram. Assim como tenho secretamente financiado as contas de faculdade dos seus filhos pelos últimos 5 anos. $500 por mês, automaticamente transferidos. São $30.000 que eles não se incomodaram em te contar. O olhar de choque no rosto dela confirmou o que eu suspeitava. Nossos pais haviam levado crédito pelas minhas contribuições financeiras para o futuro dos filhos dela, assim como levaram crédito pelo meu sucesso quando lhes convinha. Vocês têm nos apoiado, meu pai reconheceu relutantemente. Mas é isso que família faz. Nós te criamos, te colocamos na faculdade. Minhas bolsas de estudo e empréstimos estudantis me colocaram na faculdade e corrigi, que paguei sozinha. Quanto a me criar, vamos falar sobre isso. Virei-me para Heather.
Você sabia que papai perdeu minha formatura do ensino médio porque Kelsey tinha um recital de dança no mesmo dia? Ritter franziu a testa. Não foi assim que eles me explicaram. Disseram que você disse para eles não irem porque estava embaraçada sobre a falência do papai. Claro, foi isso que eles te disseram. Balancei a cabeça, anos de pequenos desprezo e dispensas subitamente se cristalizando em um padrão claro. Eles têm nos jogado uma contra a outra nossa vida toda, fazendo de você a filha adorada e de mim a responsável, garantindo que nunca comparássemos notas. Minha mãe se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Sempre amamos nossas duas filhas igualmente. Mesmo? Então por que você disse ao Stanley que Ritter é a verdadeira conquista do papai enquanto eu sou apenas uma viciada em trabalho patética? Por que vocês gastaram mais no vestido de formatura da Ritter do que gastaram em toda a configuração do meu dormitório da faculdade? Por que vocês compareceram a todas as festas de aniversário dos filhos dela, mas esqueceram o meu por 3 anos seguidos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai olhava para a planilha financeira, aparentemente incapaz de contestar a evidência concreta do meu apoio. Minha mãe havia desistido das lágrimas e agora me olhava com algo próximo ao ódio, sua máscara de preocupação maternal completamente caída. Não espero respostas, continuei, juntando os papéis e os devolvendo à minha bolsa. Nem as quero mais. O que quero é que vocês entendam exatamente por que estou indo embora. Não é sobre o dinheiro. É sobre as décadas de manipulação emocional e favoritismo. É sobre descobrir que as pessoas por quem sacrifiquei tudo me veem como nada além de um recurso conveniente. Virei-me para Ritter, cuja expressão havia mudado de confusão para compreensão gradual. Não culpo você. Você não criou a dinâmica. Eles criaram. Mas terminei com isso. E nós? Meu pai finalmente perguntou, gesticulando entre ele e minha mãe. Para onde supostamente devemos ir em 3 dias? Esse não é mais meu problema. Aceitei uma posição na Westbrook Financial em Denver. Estou partindo no dia após o fechamento. Você não pode simplesmente nos abandonar, minha mãe insistiu, pânico substituindo raiva. Ser pai é mais que biologia. É apoio, encorajamento e amor, coisas que dei a vocês muito mais do que jamais recebi. Me levantei, sinalizando o fim da conversa. Vocês podem ficar até o dia do fechamento. Depois disso estão por conta própria. Ritter se levantou também, sua expressão perturbada. Mãe, pai, talvez vocês possam ficar conosco por um tempinho, até encontrarem um lugar. A velocidade com que eles pivotaram para seu plano B foi quase impressionante. As lágrimas da minha mãe retornaram sob comando enquanto ela abraçava Ritter. Oh, querida, não queremos nos intrometer. Está tudo bem, Ritter disse, embora seu tom sugerisse qualquer coisa menos isso. O quarto de hóspedes é pequeno, mas é só temporário. Peguei seu olhar por cima do ombro da nossa mãe, e pela primeira vez em nossas vidas adultas, senti um momento de verdadeira conexão com minha irmã. Um reconhecimento compartilhado da manipulação a qual ambas havíamos sido submetidas de formas diferentes. Ela me deu um pequeno aceno triste. Enquanto discutiam logística, saí silenciosamente da sala. Não havia mais nada a dizer. A verdade havia sido revelada, a decisão tomada. Em 3 dias, fecharia este capítulo da minha vida e começaria a escrever um novo nos meus próprios termos. Sem o peso da obrigação familiar não correspondida me puxando para baixo. O dia do fechamento chegou com uma sensação de finalidade que era tanto aterrorizante quanto libertadora. Encontrei Nathalie no escritório da empresa de títulos, assinando documento após documento, rubricando páginas até minha mão cãibra. Quando o papel final foi processado, ela me entregou um cheque administrativo de $823.450. O preço de venda menos o saldo restante da hipoteca e custos de fechamento. Parabéns, ela disse, apertando minha mão. A maioria dos meus clientes fica triste no dia do fechamento, mas você parece aliviada. Estou, admiti. É um novo começo. Meus pais haviam se mudado no dia anterior, relutantemente se relocando para o quarto de hóspedes da Ritter, só até encontrarmos o lugar perfeito. Eles haviam levado muito mais que seus pertences pessoais, eletrodomésticos de cozinha que eu havia comprado, os móveis novos da sala, até acessórios de banheiro que deveriam ter ficado com a casa. Deixei passar. As coisas materiais pareciam insignificantes comparadas à bagagem emocional que estava deixando para trás. Após o fechamento, voltei à casa vazia para uma última caminhada. Cada cômodo guardava memórias, algumas boas, muitas manchadas agora pelo conhecimento dos verdadeiros sentimentos dos meus pais. A cozinha onde preparei incontáveis refeições familiares, a sala de jantar onde suportei críticas sutis disfarçadas de preocupação, o escritório onde ouvi a conversa que mudou tudo. Estava parada no meu antigo quarto quando Ritter chegou sozinha. Pensei que você poderia estar aqui, ela disse, hesitando na porta. As crianças estão com a mãe do Keith. Queria ajudar com qualquer coisa de última hora. Já está tudo empacotado, respondi, gesticulando para o quarto vazio. Os carregadores levaram tudo ontem. Ela acenou, entrando mais. Sinto muito, Audrey, por tudo isso. Não tinha ideia de que eles se sentiam assim sobre você. Eu sei, assegurei-lhe.
Não é sua culpa. Mas me beneficiei disso, ela reconheceu, me surpreendendo com sua percepção. Minha vida toda. Recebi os elogios, a atenção, o apoio. Nunca questionei por quê. Por que questionaria? Era normal para você. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da história compartilhada entre nós. Vamos manter contato? Ela finalmente perguntou. Depois que você se mudar? Gostaria, disse honestamente. Você e as crianças. Podemos fazer videochamadas, descobrir um novo relacionamento sem eles no meio. Ela sorriu tentativamente. Eu gostaria disso também. Juntas caminhamos pela casa uma última vez, trancando portas e fechando persianas. Na entrada principal, entreguei-lhe a chave sobressalente que estava guardando para os compradores. Cuide-se em Denver, ela disse, me abraçando desajeitadamente. Nunca fomos irmãs fisicamente carinhosas. Cuide-se com eles, respondi. Não deixe que façam com você o que fizeram comigo. Zoe estava esperando no carro quando saí, pronta para nossa viagem de 2 dias para Denver. Havíamos planejado como uma aventura, uma jornada purificadora da minha vida antiga para a nova. Pronta? Ela perguntou quando deslizei para o banco do passageiro. Mais do que você imagina. Conforme Chicago diminuía no retrovisor, a tensão que carregara por anos começou a se dissolver. Cruzamos fronteiras estaduais, cantando junto com playlists, parando em atrações peculiares à beira da estrada, conversando sobre tudo e nada. A cada milha me sentia mais leve, mais eu mesma. Denver nos recebeu com vistas deslumbrantes das montanhas e céus azuis claros. Meu novo apartamento era tudo o que Melissa havia prometido, moderno, espaçoso, com janelas do chão ao teto emoldurando as rochosas distantes. Os móveis que mantive se encaixaram perfeitamente, e o que estava faltando poderia ser substituído com o tempo. Este lugar é lindo, Zoe declarou enquanto abrimos uma garrafa de champanhe naquela primeira noite. Aos novos começos. A liberdade, contrapus, batendo meu copo no dela. Zoe ficou por uma semana, me ajudando a me estabelecer antes de voar de volta para Chicago. Sua partida foi agridoce, minha única conexão com minha vida antiga retornando a ela. Mas não fiquei sozinha por muito tempo. Minha nova posição na Westbrook Financial começou na segunda-feira seguinte. A equipe me recebeu calorosamente e o trabalho em si era envolvente e similar o suficiente ao meu papel anterior para aproveitar minha expertise. Diferente o suficiente para apresentar novos desafios. Minha chefe Monica Evans tinha um estilo de gerenciamento que enfatizava resultados sobre presença física. Uma mudança refrescante da cultura bancária mais tradicional de Chicago. Um mês na minha nova vida, estava estabelecendo rotinas, corridas matinais em um parque próximo, caminhadas de fim de semana nas encostas, noites passadas lendo ou explorando minha nova cidade. Meu apartamento estava tomando forma, tornando-se um verdadeiro reflexo dos meus gostos sem acomodação para as preferências de mais ninguém. A ligação de Heather chegou numa tarde de domingo. Como está Denver? Ela perguntou depois das cortesias serem trocadas. É maravilhoso, respondi verdadeiramente. Como estão as coisas aí? Sua hesitação me disse tudo antes que ela falasse. Desafiador. Mãe e pai ainda estão conosco. Eles olharam alguns apartamentos, mas sempre encontram razões pelas quais não vão funcionar. Deixe-me adivinhar, muito pequeno, muito caro, bairro errado? Exatamente. Ela suspirou. E eles não estão contribuindo para as despesas domésticas. Keith está ficando frustrado. Eles fizeram a mesma coisa comigo, lembrei-a gentilmente. É um padrão. Eu sei. Eu só. Ela pausou. Me sinto culpada até de reclamar para você sobre isso, depois do que você passou. Não se sinta. Somos ambas filhas deles, apenas em papéis diferentes. Depois que desligamos, senti uma pontada momentânea de culpa. Havia simplesmente transferido o fardo deles dos meus ombros para os da Heather? Mas me lembrei que Heather tinha Keith, uma parceria para ajudar a carregar o peso. E diferente de mim, ela havia sido criada com as ferramentas para estabelecer limites, tendo visto isso modelado pelos nossos pais toda sua vida. Naquela noite, notei uma carta na minha pilha de correspondências com a caligrafia distintiva da minha mãe. Coloquei-a de lado, ainda não pronta para ler quaisquer justificativas ou manipulações que contivesse. Em vez disso, saí para minha varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez que me lembrava, estava dormindo a noite toda, ininterrupta por ansiedade, sonhos ou insônia. Meu apetite havia retornado, e com ele, alguns quilos que suavizaram a aparência cadavérica que o estresse havia esculpido no meu rosto. Colegas comentavam sobre minha energia, minha criatividade, as perspectivas frescas que trazia para reuniões. Na semana seguinte, recebi uma solicitação de videochamada da Vitória. Curiosa, aceitei. Denver combina com você, ela observou, me estudando através da tela. Você parece bem. Estou bem, confirmei. Como estão as coisas na Artman? Produtivas. Sua substituta está se saindo bem, embora falte sua atenção aos detalhes. Ela pausou, expressão ficando séria. Devo mencionar que seus pais contataram a empresa, pedindo seu novo endereço. Meu estômago se apertou. O que você disse a eles?
que é contra a política da empresa divulgar informações pessoais sobre funcionários. Eles foram bem insistentes, seu pai especialmente. Obrigada por não compartilhar. Vitória acenou. Entendi que havia razões pessoais para sua relocação. Não é da minha conta, mas se precisar de alguma coisa. Aprecio isso, disse, tocada por seu apoio inesperado. Após a ligação, mandei mensagem para Ritter, pedindo para reforçar com nossos pais que contatar meu local de trabalho era inaceitável. Sua resposta foi imediata: já cuidei disso. Eles não vão fazer de novo. Talvez o desenvolvimento mais inesperado na minha nova vida foi meu vizinho, Gabriel Thompson. Nos conhecemos no elevador na minha primeira semana, ambos carregando sacolas de compras do mercado orgânico na rua. Ele era engenheiro de software, transplantado de Seattle 2 anos antes, com um sorriso fácil e sem expectativas. Nossa amizade se desenvolveu naturalmente, conversas casuais no lobby evoluindo para café no café da esquina, depois excursões de caminhada nos fins de semana. Ele não pressionava por detalhes sobre meu passado, aceitando minhas explicações vagas sobre querer uma mudança de cenário. Em troca, não questionei a tristeza que às vezes piscava através de suas feições quando certos tópicos surgiam. 6 meses após minha chegada em Denver, estava parada na minha varanda observando a primeira nevada da temporada, uma xícara de chocolate quente aquecendo minhas mãos. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Gabriel. Caminhada na neve amanhã? As trilhas ficam mágicas depois de uma neve fresca. Sorri digitando minha aceitação. Atrás de mim, meu apartamento brilhava com calor, menor que minha casa em Chicago, mas verdadeiramente meu em todos os sentidos que importavam. Na parede pendia uma pintura que encomendei do Skilini de Chicago, minha forma de honrar a cidade que me moldou sem ser definida por ela. Eu não era a mesma pessoa que havia ouvido aquela conversa devastadora 6 meses atrás. Aquela Audrey havia sido definida por seu papel como filha dedicada, o caixa eletrônico da família, a responsável. Esta Audrey era definida por suas próprias escolhas, suas próprias prioridades, sua própria alegria. O caminho para esta liberdade não havia sido fácil ou limpo. Ainda havia momentos de dúvida, lampejos da velha culpa, mas estavam ficando mais fracos, dominados pela evidência de que havia feito a escolha certa para mim mesma e talvez, em última análise, para todos os envolvidos. Dezembro chegou com uma rajada de neve e decorações natalinas por todo Denver. Minha vida profissional havia excedido todas as expectativas. 3 meses após me juntar à Westbrook Financial, fui promovida a líder de equipe, gerenciando 6 analistas e reportando diretamente ao diretor regional. Meus colegas respeitavam minha expertise e clientes apreciavam minha abordagem direta ao planejamento financeiro. Pessoalmente havia encontrado meu lugar nesta nova cidade. Meu apartamento, embora mais modesto que minha casa em Chicago, parecia autenticamente meu. Comprei-o em outubro depois que meu contrato de aluguel expirou, usando uma parte dos proventos da casa de Illinois. Com 1.500 pés quadrados, era o tamanho perfeito para uma pessoa que valorizava qualidade sobre quantidade. Minha amizade com Gabriel havia se aprofundado em algo mais, embora estivéssemos levando as coisas devagar. Ambos carregávamos bagagem de relacionamentos anteriores, seu divórcio, meu emaranhado complexo de disfunção familiar. Havíamos concordado em ser intencionais sobre nossa conexão, construindo uma fundação de honestidade e respeito, antes de definir o que poderíamos nos tornar um para o outro. Todo sábado de manhã, fazia videochamada com Ritter e seus filhos. Essas conversas haviam se tornado um destaque da minha semana, uma forma de manter laços familiares que eram saudáveis e recíprocos. O mais velho, Tyler, estava se candidatando a faculdades e frequentemente buscava meu conselho sobre planejamento financeiro para a educação. Os 2 mais novos, Emma e Lily, simplesmente gostavam de me mostrar seus últimos projetos de arte ou troféus de futebol. Meus pais, enquanto isso, haviam feito múltiplas tentativas de se reconectar nos termos deles. E-mails encaminhados com assuntos passivo-agressivos como caso você esteja interessada na sua família chegavam regularmente. Ligações vinham em feriados e aniversários, cheias de chantagens emocionais sutis e críticas mal disfarçadas do meu abandono. Finalmente havia lido a carta da minha mãe, encontrando exatamente o que esperava, uma aula magistral em manipulação disfarçada de preocupação maternal. Só queremos o melhor para você, ela havia escrito. Famílias devem ficar juntas, especialmente conforme os pais envelhecem. Seu pai e eu não estamos ficando mais jovens. Dr. Richardson, que continuava nossas sessões de terapia via vídeo, me ajudou a navegar essas violações de limites sem cair de volta em velhos padrões. Perdão não significa reconciliação, ela me lembrou. Você pode liberar a raiva sem permitir que eles voltem para machucá-la. Conforme o Natal se aproximava, enfrentei uma decisão sobre planos para os feriados. Ritter havia me convidado para visitar Chicago, oferecendo sua casa como território neutro para um possível encontro familiar. Gabriel havia sugerido um fim de semana de esqui em Aspen como alternativa. Uma terceira opção também acenou,
hospedar minha própria pequena celebração em Denver com amigos locais que havia feito através do trabalho e meu grupo de caminhada. O que seu instinto te diz? Dr. Richardson perguntou durante nossa sessão. Que não estou pronta para vê-los, admiti. O pensamento de sentar numa mesa em frente ao meu pai, fingindo que está tudo bem. Não posso fazer isso ainda. Então não faça. Sua linha do tempo de cura é sua. Escolhi a opção 3, decorando meu apartamento com toques elegantes mas festivos, uma pequena árvore no canto, luzes piscando ao longo da grade da varanda, grinaldas feitas à mão que criei em uma oficina comunitária. Convidei 8 pessoas para o jantar de véspera de Natal, incluindo Gabriel e Mônica do trabalho com seu marido. No dia antes do encontro, minha campainha tocou. Um entregador me entregou um pacote de Ritter. Dentro estavam ornamentos feitos à mão das crianças, junto com um cartão que trouxe lágrimas aos meus olhos. Sentimos sua falta, mas entendemos. Construir suas próprias tradições também é importante. Te amamos, mana. Pendurei os ornamentos proeminentemente na minha árvore, fotografando-os para enviar com meus agradecimentos. Quando estava prestes a guardar meu telefone, ele tocou. Um número de Chicago que reconheci imediatamente. Meu pai. Por um momento, considerei deixar ir para o correio de voz, mas algo me levou a atender. Alô? Audrey. Sua voz soava mais velha, menor de alguma forma. Feliz Natal. Feliz Natal, pai, respondi, mantendo meu tom neutro. Sua mãe e eu. Ele começou, depois pigarreou. Estamos em nosso próprio lugar agora. Um pequeno apartamento perto da Ritter. É bom. Fico feliz em saber. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós. Esperei, recusando-me a preenchê-lo como uma vez teria feito. As coisas têm sido difíceis, ele finalmente continuou. Financeiramente. O mercado de aluguel aqui está pior do que esperávamos. Ah, lá estava. O verdadeiro propósito da ligação. Sinto muito ouvir isso. Outra pausa. Mais longa desta vez. Podia quase ouvir sua luta interna. Orgulho lutando com necessidade. Expectativa batalhando com a nova realidade. Audrey, sei que as coisas terminaram mal, mas somos seus pais. Precisamos. Pai, interrompi gentilmente mas firmemente. Não estou em posição de fornecer apoio financeiro mais. Minha vida mudou. Minhas despesas e prioridades são diferentes agora. Mas família ajuda família, ele insistiu. A tática familiar de culpa emergindo. Sim, ajudam. E essa ajuda pode tomar muitas formas. Estou feliz em manter contato, reconstruir um relacionamento baseado em respeito mútuo. Mas meu apoio financeiro não é mais uma opção. O silêncio que se seguiu me disse tudo sobre suas verdadeiras prioridades. Quando falou novamente, sua voz estava tensa com raiva reprimida. Entendo. Bem, Feliz Natal então. Feliz Natal, pai, repeti, encerrando a ligação antes que ele pudesse continuar. Fiquei na minha varanda depois, observando a neve cair gentilmente na cidade abaixo. 6 meses atrás, aquela conversa teria me deixado devastada, atormentada pela culpa e autodúvida. Agora, senti apenas uma certeza calma de que havia tomado a decisão certa, não apenas para meu bem-estar financeiro, mas para minha saúde emocional. A véspera de Natal chegou com perfeita claridade das montanhas rochosas, céus azuis brilhantes contrastando com picos cobertos de neve à distância. Meu apartamento se encheu de aromas deliciosos enquanto preparava o jantar, algo que uma vez fiz por obrigação, mas agora apreciava como expressão criativa. Gabriel chegou cedo para ajudar, movendo-se pela minha cozinha com familiaridade confortável. Seu pai ligou de novo. Ele perguntou quando mencionei a conversa. Tentando a abordagem direta desta vez, confirmei, verificando o assado no forno. Pelo menos ele foi honesto sobre querer dinheiro. E você está bem em estabelecer esse limite? Considerei a pergunta seriamente. Sim. Pela primeira vez na minha vida adulta, sinto que estou tomando escolhas baseadas no que é certo para mim, não no que outros esperam ou exigem. Ele sorriu, a expressão aquecendo seus olhos. É isso que admiro em você, Audrey. Sua coragem de se redefinir. Conforme meus convidados chegaram, trazendo vinho e sobremesas e alegria natalina, percebi que havia criado algo precioso aqui, uma família escolhida construída em conexão genuína em vez de obrigação. Rimos e compartilhamos histórias, trocamos pequenos presentes, celebramos a temporada com alegria não complicada por queixas passadas ou agendas ocultas. Depois que todos foram para casa, Gabriel permaneceu, ajudando-me a limpar apesar dos meus protestos de que poderia esperar até amanhã. Tenho algo para você, ele disse, puxando um pequeno pacote embrulhado do bolso do casaco. Não exatamente um presente de Natal, mas um presente de nova tradição. Dentro estava uma bela bússola, sua caixa de latão gravada com montanhas e estrelas. Para alguém que encontrou seu norte verdadeiro, ele explicou que teve a coragem de navegar por suas próprias estrelas. Meu telefone tocou antes que eu pudesse responder, meus pais ligando para sua verificação anual de Natal. Em anos anteriores, eu teria imediatamente atendido, abandonando qualquer coisa que estivesse fazendo para cumprir meu dever filial. Desta vez, olhei para Gabriel, para a bússola na minha mão, para o lar que havia criado para mim mesma.
Vou ligar de volta amanhã, decidi, silenciando a campainha. Esta noite é para novos começos. Enquanto estava na minha varanda mais tarde naquela noite, o braço do Gabriel ao redor dos meus ombros, observando as luzes da cidade cintilarem sob um dossel de estrelas, senti uma profunda sensação de paz se instalar sobre mim. A jornada de Chicago a Denver havia sido muito mais que geográfica. Havia sido uma reclamação do eu, uma declaração de valor, uma lição na diferença entre obrigação e amor. Eu havia vendido uma casa no valor de $830 mil, mas o que ganhei em troca não tinha preço. O conhecimento de que merecia melhor, a força para criar limites, e a liberdade para construir uma vida que honrasse meu próprio coração. O que vocês teriam feito na minha situação?